Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros irmãos, meus caros amigos, esse encontro para nós é sempre muito importante. É fundamental que de tempos em tempos a gente consiga reunir toda a liderança responsável pelo Ministério da Juventude, o Ministério Marcos, para que a gente possa acertar o passo do ministério. Para que a gente possa, além de acertar os nossos trabalhos, também nos encontrar, para que gere entre nós um vínculo, para que a gente possa afirmar a nossa visão, partilhar as nossas próprias experiências e, claro, a nossa própria vida. E eu inicio essa formação específica do nosso ministério, dizendo que é sempre muito difícil realizar essa formação. É sempre muito difícil preparar essa fala que direciona o nosso ministério, porque não se trata de pegar um conteúdo pronto que nós temos, apenas pegar um conteúdo pronto e trazer a cada um de nós. Esse momento de fala com os nossos ministérios é sempre um momento que exige a escuta do Espírito Santo. Escutar aquilo que o Espírito Santo está dizendo a nós, igreja, a nós, juventude, agora. E por isso é sempre um desafio enorme. Nós somos chamados a escutar aquilo que o Espírito Santo está dizendo à Igreja Católica. Nós somos chamados a escutar aquilo que o Espírito Santo diz à nossa expressão de igreja, que é a comunidade de Avenice, que nós estamos inseridos. E somos chamados a escutar aquilo que de um modo específico o Espírito Santo está dizendo hoje para o nosso trabalho em relação à juventude. Diante disso, eu quero dizer a vocês que nós não podemos deixar passar desapercebido algo que está acontecendo na igreja nesse ano de 2023. Existe um evento extraordinário que vai acontecer ainda este ano na nossa igreja, que para nós é muito mais importante do que uma Copa do Mundo. Se eu e você paramos diversos dias no ano passado para acompanhar os jogos da Copa, sobretudo os jogos do Brasil, quanto mais nós devemos estar atentos a este evento, com o qual o Espírito Santo, através da Mãe Igreja, está falando diretamente conosco, com cada um de nós que somos jovens. Qual é este evento? Jornada Mundial da Juventude. Eu me refiro à Jornada Mundial da Juventude. O encontro do Papa com os jovens católicos do mundo todo. Trata-se de um encontro que de tempos em tempos, mais ou menos 3 ou 4 anos, algumas vezes tem variado, esse ano foi 5 por causa da pandemia, mas de tempos em tempos, um encontro que proporciona a peregrinação da juventude, que proporciona a unidade da igreja, que proporciona o contato com outras culturas, com outros povos, um encontro que proporciona muita partilha da vida, troca de experiências, um encontro onde a igreja acolhe a juventude na pessoa do Papa, mas também direciona a juventude, exorta a juventude. Nós temos alguns guerreiros aqui que estarão na jornada. Levanta a mão aí os jovens que vão para a jornada. Vamos dar uma salva de palmas para eles aí, ó. Esse ano a jornada acontece em Portugal, em Lisboa. E a palavra que o Papa Francisco escolheu para refletir com a juventude está lá no livro de São Lucas, no capítulo 1. O texto que ele escolheu traz a seguinte expressão: Maria levantou-se e partiu apressadamente. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Esse é o tema da Jornada Mundial da Juventude do ano de 2023. Eu não tenho dúvidas que com esta palavra Deus também quer dizer muito agora ao nosso Ministério Marcos. E perceba que é tudo muita providência de Deus. Eu ficava rezando em casa e o Senhor
mexi em meu coração para que eu trouxesse esse tema para que nós pudéssemos conversar. Porque o Tatá tem nos alertado que é para nós, comunidade Javenice, esse ano um ano mariano. Então vem a Jornada Mundial da Juventude, mais uma vez nos convida a refletir a respeito de Maria. Mas além disso, o texto base para a comunidade Javenice nesses 2 anos é: já é hora de despertar do sono. Ao longo da formação nós vamos ver que essa expressão despertar está intimamente ligada também com essa palavra levantar. Maria levantou-se. E a comunidade Javenice nesses dias está dizendo que nós devemos despertar e muito para a missão. O tema da Jornada Mundial da Juventude, a partir da figura de Maria, nos convida para uma vida de missão. Por isso eu não tenho dúvidas que esta palavra é a palavra que deve ser refletida agora por cada um de nós e que deve inspirar as ações do nosso ministério. Por isso vamos à palavra. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 39. Não por coincidência, mas por providência, até mesmo a leitura do Evangelho de hoje nos traz isso como contexto. Deus é sempre muito providente. Lucas, capítulo 1, versículo 39. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Repetindo, naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Neste tempo, a igreja está exortando toda a juventude a refletir esta palavra que nos insere num dos grandes mistérios da vida de Jesus. A nossa mãe igreja, a partir do nosso Papa Francisco, nos convida a olhar para Nossa Senhora, a nossa mãe, mas não de um modo isolado, olhar para Maria na sua relação com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. É isso que nós devemos fazer, olhar para Maria na relação com Jesus e com o Espírito Santo, tendo em conta que Maria é sempre jovem. Maria é para nós um modelo de juventude. Maria tinha por volta dos seus 14 anos, mais ou menos, quando ela ficou grávida do menino Jesus. Maria é jovem. Nós estamos refletindo a respeito de uma mulher que é extremamente jovem. Mas o que exatamente a nossa mãe igreja nos convida a olhar em Maria? Não pensemos nós que o Papa Francisco está nos chamando para uma nova devoção, para crescer na devoção a Maria, embora isso também faça parte. O grande chamado que a nossa mãe igreja faz hoje, desde o Concílio Vaticano II, é para imitar Maria. Nós somos chamados a crescer na imitação de Maria. O cardeal Raniero Cantalamessa escreveu uma obra extraordinária a respeito de Nossa Senhora. Um livro onde ele diz que Maria é um espelho para a igreja. Inclusive esse é o título do livro, Maria é um espelho para a igreja. E ele traz esse título justamente apoiado nos documentos da igreja, sobretudo na Lumen Gentium, que é o grande documento do Concílio Vaticano II. E o Raniero Cantalamessa então nos diz que Maria é um espelho para a igreja, num duplo sentido. Ele diz isso porque um espelho, ele não tem luz própria, ele reflete a luz do sol. Assim também é Maria, ela reflete a luz do próprio Deus.
Mas Maria também é um espelho num segundo sentido, no sentido de que nós devemos nos espelhar nela, no sentido de que ela é para nós um exemplo, um modelo perfeito de cristão. Para nós jovens, um modelo perfeito de juventude. Com isso, eu quero afirmar a vocês então que neste tempo em que nós estamos vivendo, o Senhor exorta a juventude da Igreja Católica, mas de um modo muito particular, a juventude da comunidade javenice, a imitar a Maria. Você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer: Deus te chama a imitar Maria. Imitar sobretudo nesse tempo, naquilo que se refere a este versículo que nós acabamos de ler. E aí você vai falar assim: mas imitar exatamente o quê? Como é que eu vou imitar Maria nos dias de hoje? Para entender isso, é bom que a gente compreenda o contexto geral desse versículo que nós acabamos de ler. Por isso, volta um pouco e vamos no Evangelho de hoje. Lucas 1, aí no versículo 26. Volta um pouquinho aí, no versículo 26. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus, conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo, e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo saiu da sua presença. O Evangelho de Lucas está narrando para nós um acontecimento extraordinário. Pela primeira vez, a Bíblia nos revela algo inteiramente inédito. A palavra está nos dizendo que um anjo, o anjo Gabriel, que foi enviado da parte de Deus, ele vai em direção a Maria e se inclina diante dela. Pela primeira vez na face da terra, uma criatura que é superior aos seres humanos, no caso um anjo, se rebaixa diante de um ser humano. Ao longo de todo o Antigo Testamento acontece o inverso. Quando os homens recebiam a visita dos anjos, eram os homens que se inclinavam como um sinal da presença de Deus. Mas agora a lógica se inverteu. É o anjo que se inclina diante da mulher. E ao se inclinar diante dela e fazer uma saudação que era a própria saudação de um imperador, dizendo ave, que é traduzido para nós muitas vezes como alegra-te, o anjo vai dizer: alegra-te, cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça.
Perceba que o anjo se aproxima dela, da mulher, e não diz alegra-te Maria, não diz o nome, mas diz alegra-te cheia de graça, porque o nome na Sagrada Escritura significa a identidade de uma pessoa, significa a essência de uma pessoa. Assim o anjo está revelando a nós qual é a essência mais profunda de Maria, a sua identidade mais profunda. Maria essencialmente é aquela que é cheia da graça. O que o Senhor deseja de nós jovens é que nós sejamos essencialmente cheios da graça. Leandro, mas o que exatamente significa isso? Ser cheio da graça. A palavra graça tem dois grandes significados. Graça pode ser entendido num primeiro momento num sentido de prestar um favor a alguém ou dar um presente a alguém. Quando nós realizamos um serviço a um amigo nosso e a pessoa diz, quanto que é o seu serviço? A gente fala, não é nada não, para você é de graça. É um favor, é um presente. Deus agraciou Maria com um presente sem limites. Maria foi concebida sem pecado. Todos nós, humanidade, nascemos com a mancha do pecado original, mas Maria não. Maria recebeu um presente de Deus, os méritos de Jesus Cristo, a graça que Cristo alcançou por nós ao morrer numa cruz. Toda a graça que jorra da cruz é antecipada na vida de Maria, e então Maria recebe a graça de nascer sem pecado, é agraciada. A graça tem também um segundo grande significado. Graça tem o significado de beleza. Sabe quando você olha para uma criança muito bonita, muito inteligente, você vê aquela beleza naquela criança e diz, essa criança é uma gracinha. Que graça de criança. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se é uma gracinha. Mais ou menos, né? Maria é cheia da graça, porque ela é cheia da beleza que vem de Deus. E a beleza que vem de Deus tem um nome: santidade. A beleza é a santidade. Sabendo que a santidade não é outra coisa senão a plena união com Deus em amor. Maria é bela porque ela vive unida a Deus em amor. O anjo faz questão de citar isso. Alegra-te cheia de graça, o Senhor é convosco. Maria é aquela que é belíssima, que é linda, porque ela vive completamente unida a Deus. O anjo então anuncia que essa mulher cheia da graça, Maria, foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E como uma autêntica jovem, como um autêntico jovem, ela fez aquilo que nós somos mestre em fazer: perguntar. A juventude é uma fase da vida onde nós chegamos na idade da razão. Nós questionamos, nós gostamos de esclarecimentos. E Maria também quis que o projeto de Deus fosse esclarecido para ela. Ela tinha uma pequena dúvida. E que dúvida é essa? É como se Maria dissesse assim para o anjo: anjo, vem aqui, deixa eu te explicar uma coisinha que eu não estou sabendo lidar com isso. O projeto de Deus para todos nós é a pureza, e eu quero viver a pureza integral. Eu fiz esse voto, e eu sei, e todos nós sabemos, que para uma mulher ser mãe não tem jeito, senão ela se relacionando com um homem. E eu ainda não casei, anjo. Então como é que vai funcionar isso? Como é que eu vou ser mãe se eu ainda não casei e o projeto de Deus é que eu viva a minha virgindade até o casamento? Maria está apresentando essas questões todas para o anjo. Aí o anjo esclarece: Maria, calma, que não vai ser assim.
O que Deus quer realizar na sua vida é uma coisa sobrenatural. Vai ser o Espírito Santo que vai descer sobre você. Você vai conceber pelo poder do Espírito Santo. Inclusive o anjo abre um parênteses e traz um exemplo. Sabe aquela tua prima, aquela véia, a Isabel, que não podia ter filhos? Então, Deus realizou um milagre na vida daquela véia. E agora ela já está no 6º mês, porque Deus continua realizando coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. E na tua vida vai ser ainda mais sobrenatural. Diante dessa proposta, e tendo bem esclarecido o projeto de Deus, Maria diz o sim mais livre que esse mundo já pôde dizer. E não foi uma coisa do tipo, anjo, vamos ver o que dá. Maria não conhece esse tipo de vocabulário, vamos ver o que vai dar. Maria diz um sim puro, completamente livre. O Papa Francisco, a esse respeito, ele diz assim, ela compreendeu do que se tratava esse sim. Ela disse um sim sem rodeios de palavras. Foi um sim de quem quer comprometer-se e arriscar, de quem quer apostar tudo, sem ter outra garantia, para além da certeza de saber que é portadora de uma promessa. E aí o Papa questiona nós jovens dizendo, pergunto a cada um de vocês, sente-se portador de uma promessa? Você se sente portador de uma promessa? Que promessa trago no meu coração, devendo dar-lhe continuidade? Você vai fazer essa pergunta para quem está do seu lado. Você se sente portador de uma promessa? Perceba então que a promessa de que ela será mãe não lhe dá uma promessa no sentido de que ela está comprando ou adquirindo um seguro de vida, não é isso. Na verdade, o sim de Maria significa que ela está arriscando toda a sua vida na maior e na mais bela de todas as aventuras, que é a aventura da salvação da humanidade. Assim também deve ser o nosso sim, arriscar inteiramente a nossa vida. Maria então fica grávida pela fé. A gravidez de Maria acontece pelos ouvidos, a fé entra pelos ouvidos, ela fica grávida pela fé. E agora no seu ventre, há, vamos dizer assim, numa linguagem da biologia, um zigoto, ou talvez um embrião, como queiram, um feto, que tem tanto a natureza divina quanto a natureza humana no seu ventre. É algo belíssimo. Nos dias em que esse mistério, sem palavras, sem tamanho, estava acontecendo, Maria não ficou fechada em si mesma. Maria não esticou os pés no sofá da sua casa e ficou postando na internet, hashtag, Mãe do Salvador, venha me visitar. Não. Maria se lembrou daquilo que o anjo disse a ela, que não era um simples detalhe. Você lembra daquela véia? Você lembra da sua prima de idade avançada? Maria se lembrou da sua prima Isabel e se lançou em serviço. É aqui que entra então o tema da Jornada Mundial da Juventude, que é também o tema para refletirmos ao longo desses dias com os nossos jovens. Eu quero destacar 3 coisas que nós devemos imitar em Maria, aquela que é a grande evangelizadora. Primeira coisa que Lucas nos diz, que eu quero destacar, é que Maria levantou-se. Maria levantou-se. Lucas utiliza o verbo grego anistemi, que é traduzido para nós como levantar. Esse levantar é um levantar no sentido de se colocar de pé para tomar uma medida. Esse levantar também pode ser traduzido como pôr-se em movimento. Trata-se de um verbo, de uma expressão tão forte,
que é o mesmo verbo que a Sagrada Escritura utiliza para falar da ressurreição de Jesus. É o verbo para dizer Jesus ressuscitou, Jesus levantou-se dos mortos. É também o mesmo verbo que é utilizado ao longo dos evangelhos para narrar o impulso espiritual que nós recebemos de Deus. Por exemplo, quando Jesus Cristo visitou Mateus, que estava cobrando seus impostos, Jesus disse para ele: vem e segue-me. E a palavra então narra que ele levantou-se e seguiu Jesus. Ele levantou-se. Quando nós lemos o texto de Lucas, narrando o episódio do filho pródigo, o filho pródigo, quando está já na lama dos porcos, ele começa a refletir como era a relação dele com o seu pai, como funcionam as coisas na sua casa e como é a relação dele com o patrão. E ao fazer essa reflexão, ele diz: vou levantar-me e vou para a casa do meu pai. Ele toma essa atitude, ele levanta-se, anisteme, e vai para a casa do seu pai. Isso significa então que aquele que está ainda preso no pecado, nos vícios, como Mateus ou como o filho pródigo, quando é tocado pelo poder do Espírito Santo que Jesus nos dá, quando é tocado pela graça do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo gera em nós um levantamento espiritual. Nós deixamos para trás a vida do pecado, a vida dos vícios, e começamos a seguir a Jesus Cristo. Aquele que é tocado pelo poder do Espírito Santo recebe a graça para deixar de servir o mundo, para começar a servir a Cristo. Mas aquele que vive em estado de graça como Nossa Senhora, quando é tocado pelo poder do Espírito Santo, recebe no seu interior um acréscimo de graça. Maria teve a graça acrescida ainda mais no seu interior. É como se a alma de Maria fosse expandida para que ela pudesse amar ainda mais a Deus. E além disso, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, o toque do Espírito Santo nos levanta, nos impulsiona para uma nova missão. Você veio aqui hoje para isso, irmãos. Nós viemos aqui para ficar cheios do Espírito Santo, para sermos impulsionados para uma nova missão. Então, quando Lucas utiliza a expressão anisteme, levantar-se, é isso que ele está dizendo, que o Espírito Santo impulsionou Maria para uma missão, a missão de levar o Salvador ao mundo. O Papa Francisco diz assim, a esse respeito: a mãe do Senhor é modelo dos jovens em movimento. A mãe do Senhor é modelo dos jovens em movimento. Jovens que não ficam imóveis diante do espelho, em contemplação da própria imagem, nem alienados nas redes sociais. Ela está completamente projetada para o exterior. Maria é a mulher pascal, no estado permanente de êxodo, de saída de si para o outro, que é Deus, e para os outros, os irmãos e as irmãs, sobretudo os necessitados, como estava então a sua prima Isabel. A primeira coisa que eu e você, que os nossos ministérios marcos das nossas comunidades são chamados a imitar em Maria, é isso: ficar cheio do Espírito Santo e pôr-se em movimento. Você é chamado a ficar cheio do Espírito Santo, dizer sim ao Espírito Santo e pôr-se em movimento. Você vai dizer isso para quem está do lado: ficar cheio e pôr-se em movimento. A segunda coisa que nós devemos imitar é que Maria foi apressadamente. São Lucas agora utiliza a expressão grega spouldei,
que é traduzida geralmente como apressar, que significa agir com pressa, agir sem demora, que significa também ser tomado de um zelo profundo. Trata-se de uma expressão tão forte, meus amigos, que no Antigo Testamento Deus vai dizer ao seu povo que está na escravidão do Egito, que eles devem sair às pressas do Egito. O Senhor diz isso. Hoje é Páscoa, eles devem comer o cordeiro com os rins cingidos, porque eles vão sair às pressas do Egito, expuldeio. Já no Novo Testamento, essa é uma expressão mais uma vez ligada à ressurreição. Quando as mulheres foram visitar o túmulo e encontraram o túmulo de Jesus vazio, lá elas se depararam com um anjo, e o anjo disse para as mulheres que elas deveriam ir às pressas narrar a ressurreição aos discípulos. Então elas foram às pressas contar aos discípulos. Meus caros amigos, nós somos a geração da pressa. E como somos a geração da pressa? Se nós temos um aplicativo em mãos que demora 5 segundos para abrir, nós já entramos em desespero. Eu não sei se você faz isso como eu, mas quando aparece aquela bolinha escrito load embaixo e começa a demorar, no começo a gente tem um pouco de paciência. E como é que é essa paciência? A gente olha para o lado fingindo que não está olhando para a tela. Eu não estou olhando, viu? Vai, acontece aí, ó. Porque nós somos apressados. Nós somos uma geração mas tão apressada, que a gente quer viver o amanhã e o depois de amanhã no dia de hoje. É por isso que nós somos uma geração tão doente, com a bendita doença da ansiedade. Nós somos uma geração de adolescentes e jovens ansiosos, apressados. Mas a palavra de Deus está nos revelando que o Senhor deseja de nós uma santa ansiedade, uma santa pressa deve tomar conta do nosso coração. E aí nós nos perguntamos, por que Maria agiu com tanta pressa? Por que ela foi correndo visitar a sua prima? Por quê? Porque a véia, coitada de Isabel, né? Já estava no 6º mês, gente. No 6º mês de gestação de uma velha ainda por cima, qualquer hora a criança pode nascer e o parto pode ser complicadíssimo. Então eu tenho que correr para ajudar. O sentido literal é esse, mas por trás disso existe uma realidade espiritual profundíssima que o Senhor quer revelar a nós. Santo Ambrósio diz assim, ó: Maria partiu apressadamente para a montanha, porque ela estava feliz com a promessa e desejosa de prestar devotadamente um serviço com o entusiasmo que lhe vinha da alegria interior. O santo nos ensina então, Santo Ambrósio, que são 2 os motivadores da nossa pressa, 2 os motivadores que se entrelaçam: a felicidade e o amor, que se funde em alegria. Assim é também conosco. Quando nós fazemos uma experiência de Deus, quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós ficamos tão impressionados com a graça de Deus em nós, existe uma alegria tão grande no nosso interior, que a gente não se contenta em ficar com isso só para cada um de nós. Nós queremos logo contar para as pessoas, e de preferência contar para aqueles que podem nos entender. Eu lembro, por exemplo, que quando eu fui batizado no Espírito Santo pela primeira vez, eu cheguei na faculdade e eu queria contar para todo mundo. Eu contava para o pessoal da República, mas ninguém entendia. Mas o dia em que eu contei isso na comunidade, todos me entenderam. É isso que está acontecendo com Maria. Maria faz uma profunda experiência de Deus e ela procura alguém com quem ela possa partilhar essa experiência, e alguém que entende, alguém que também fez uma experiência, no caso a sua prima Isabel. Além disso, aquilo que motiva a pressa de Maria, como disse Santo Ambrósio, o segundo ponto, é o amor pelo outro.
quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo gera em nós caridade, que é amor a Deus e amor ao próximo. O amor de caridade não é um simples amor de sentimento, mas é um amor de doação, um amor de entrega. O amor daquele que não olha para o seu umbigo, mas olha para a necessidade do próximo. É por isso que Maria correu apressadamente ao encontro da sua prima, porque ela está tomada de felicidade interior pela graça de Deus e também tomada de caridade. A nossa juventude muitas vezes é lenta, dormindo como alguns estão dormindo agora, porque tem faltado a verdadeira felicidade e a verdadeira caridade no interior do coração. Por isso, a segunda coisa que nós devemos imitar é ser apressados para comunicar a alegria que o Senhor gera em nós e apressados para servir em amor. Diz para o irmão que está do seu lado: acorda e seja apressado. O terceiro e último ponto que eu destaco, para a gente concluir, é isso que Lucas nos apresenta, que Maria foi a uma região montanhosa da cidade de Judá, a uma região montanhosa da cidade de Judá. Lucas faz questão de apresentar para nós o lugar para onde foi Maria em termos geográficos. Maria de Nazaré. Maria morava na região da Galileia, que fica no norte do reino de Israel. Ela foi visitar a sua prima, que morava mais no centro de Israel, na região de Judá, que é uma região montanhosa, na cidade de Ain Carim. Dizem os estudiosos que o percurso entre uma cidade e outra tem a distância de até 100 quilômetros. A menor distância é 100 quilômetros, mas outros caminhos têm a distância de 150 quilômetros. Maria não saiu de casa para ir na rua de trás visitar a sua madrinha. Ela pegou um Uber, um ônibus, o busão da Gardênia, quando muito, um cavalo para ajudar. 150 quilômetros a pé. Assim, Lucas está nos ensinando que quem ama de verdade não mede esforços para amar. Quem ama de verdade não mede esforços para amar. Mas por trás ainda disso, dessa revelação geográfica, existe outro profundo ensinamento espiritual. Porque Lucas diz que Maria foi para uma região montanhosa. E a montanha na Sagrada Escritura não é qualquer lugar. Desde o Antigo Testamento, desde os profetas, a montanha é o lugar onde o céu toca a terra. Um lugar elevado onde o céu se encontra com a terra. O lugar, portanto, da presença de Deus. Quando Lucas então fala de uma região montanhosa muito elevada, nós podemos entender que Lucas está traçando também a própria biografia de Maria, revelando quem é Maria. Maria é o cunho mais alto da humanidade, porque ela é o lugar literal aonde o céu se encontra com a terra. Maria é essa montanha elevadíssima, essa região montanhosa da humanidade. Mais ainda, no Novo Testamento, Jesus nos revelou que existe um lugar hoje muito privilegiado para que os homens se encontrem com Deus. Jesus diz assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles.
No Novo Testamento, esse lugar do encontro com Deus chama-se comunidade. Se você quer se encontrar com Deus, vá para a comunidade. É exatamente isso que Maria faz. Ela não ficou sozinha, isolada na sua casa. Ela foi viver uma vida de comunidade. E a palavra então se concretiza na vida dela, onde 2 ou mais. Lá estava ela e a sua prima, que tinha no ventre João Batista. E Jesus Cristo estava no meio dos 3, estava presente no meio deles, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos, nós temos a garantia de que Jesus está no meio. Além dessa profunda verdade de fé, essa narrativa de Lucas também deve ser lida colocando como pano de fundo a boa nova de Isaías. Porque no Antigo Testamento o profeta Isaías diz assim, como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que anuncia coisas boas e proclama a salvação. Isaías 52, versículo 7. Na carta aos Romanos, São Paulo nos explica o grande significado dessa profecia de Isaías. Porque no capítulo 10 da carta aos Romanos, São Paulo fala que a salvação é para todos, mas a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Só que a salvação só pode acontecer na vida de uma pessoa se tiver quem anuncie. A salvação ela entra pelos ouvidos. Quando São Paulo está trazendo esse ensinamento, ele traz esse mesmo versículo de Isaías 52, no versículo 7. Ou seja, São Paulo está dizendo para nós que esses pés belos, de quem caminha sobre os montes, é os pés do pregador, daquele que testemunha com a vida Jesus Cristo e daquele que fala, daquele que prega a respeito de Jesus Cristo. Portanto, Maria é para nós a primeira evangelista. E é isso que nós devemos imitar em Maria. Maria é a primeira evangelista. É aquela que primeiramente difunde a boa nova, dando início às viagens missionárias do Divino Filho. Não por acaso, os santos papas da história da igreja ousaram e nos ensinaram a chamar Maria de mãe da evangelização, estrela da evangelização. Maria é mãe da evangelização porque é ela quem preside o cenáculo de Pentecostes. Como Maria já havia experimentado o que é ser batizado no Espírito Santo, ela sabia a maravilha, e os outros discípulos não, ela pôde presidir aquilo. Foi ela quem levou os apóstolos a desejarem a vinda do Espírito Santo. Naqueles 10 dias em cenáculo, quem ensinou a igreja a rezar e a desejar que venha o Espírito Santo foi Maria. E quando o Espírito Santo veio, aconteceu então a grande explosão missionária. Para concluir, o Papa Francisco a esse respeito ele vai dizer que Maria, a mãe da nova evangelização, ela possui um estilo evangelizador. E esse estilo evangelizador deve tocar toda a nossa juventude hoje. Ele diz que Maria tem um estilo evangelizador pautado sobretudo na ternura e no afeto. Acorda quem está do lado e diz, ternura e afeto. Ternura e afeto são duas características bem femininas, ligadas ao dia a dia de uma pessoa, ligadas a quem tem mais sensibilidade. É uma ação própria de quem é mãe, também de quem é vó. Não por acaso o Marcão nos dizia isso hoje de manhã. São características próprias de uma mãe ou de uma avó. Isso me permite dizer
que, embora seja uma característica predominantemente feminina em termos físicos, no mundo espiritual, são características que devem fazer parte de todo evangelizador. Você lembra, por exemplo, que quando o filho pródigo voltou para casa, quem foi que acolheu ele? O pai. E como é que o pai acolheu o filho pródigo? Abraçou e cobriu de beijos. O pai teve afeto e ternura. Afeto e ternura. Abraçou e cobriu de beijos. Ou seja, a nossa ação evangelizadora não pode ser uma coisa como um programa de TV. Um programa de TV, por mais que queira emocionar quem está do outro lado da tela, os apresentadores e as câmeras estão aqui e as pessoas só lá do outro lado. E muitas vezes os nossos grupos de jovens são dessa forma. Nós estamos aqui rezando por eles, nós estamos aqui distante deles e eles só estão lá nos assistindo. Não. A missão evangelizadora é a missão de quem tem sensibilidade, daquele que vai ao encontro do outro, como foi o Pai misericordioso, para abraçar e cobrir de beijos. Eu ouso dizer que essa característica do evangelista nunca foi tão necessário como nos dias de hoje. Nós estamos refletindo os problemas da família. Hoje em dia, nós temos uma nova geração que se levanta e que vai viver a correria do dia a dia sem nenhuma ternura dentro de casa. São muitas as crianças que não recebem mais um abraço e um carinho de seus pais. Quando muito, só de um avô e de uma avó. E vão crescendo sem essa ternura. Vão crescendo como pessoas secas, que já não sabem mais se relacionar. Também depois não sabem viver os relacionamentos amorosos. As pessoas estão ficando secas. Tudo que se tem dentro de casa hoje no meio da sociedade é ambiente de disputa. Não um abraço sem segundas intenções. Há hoje uma geração completamente doente, porque não tem afeto e ternura. Qual é o remédio para essa situação extremamente atual? A pregação do Evangelho. Porque quando nós pregamos o Evangelho, a pessoa experimenta na prática o amor de Deus, e toda aquela secura é dissipada. A primeira ternura e o primeiro afeto que uma pessoa precisa receber é o afeto que vem diretamente do próprio Evangelho, mas sabendo também que Deus mesmo, na figura do Pai misericordioso, quer abraçar aqueles que recebem o Evangelho, quer tocar aqueles que recebem o Evangelho. E como é que Deus faz isso? Pelas mãos da igreja, pelas mãos minha e sua, de nós que somos evangelizadores. Portanto, irmãos, Maria está nos ensinando que nós devemos pregar a palavra e acolher os irmãos com afeto e com ternura. Um último detalhe que eu extraio ainda desse terceiro ponto é que Lucas fez questão de dizer o nome da cidade ou do lugar da região montanhosa, Judá. Por que Lucas trouxe essa expressão Judá? É claro que não foi à toa. Lucas está nos ensinando que o percurso traçado por Maria será futuramente também o percurso traçado por Jesus, porque Jesus de Nazaré viveu na região da Galileia, onde morava sua mãe, e ao longo da sua vida ele faz o seguinte percurso: ele sai da sua casa e sobe a região montanhosa de Judá. Em termos mais específicos, ele vai para a cidade de Jerusalém, para o mais alto monte de Jerusalém, onde ele morre numa cruz e depois ressuscita. Maria assim está nos ensinando então que a nossa missão é sempre uma participação na missão de Jesus. E se nós participamos da missão de Jesus,
Isso significa que nós temos que pregar em primeiro lugar Jesus Cristo morto e ressuscitado. Essa é a pregação do Ministério Marcos e de toda a igreja. Nós pregamos Jesus Cristo morto, porém ressuscitado, vivo, glorioso, Senhor. Mas atenção, o Senhor não me chama apenas para anunciar isso. Se Ele nos chama a participar da sua missão, isso significa que todos os dias eu sou chamado a morrer com Cristo. Eu sou chamado a matar, a sacrificar os meus desejos carnais, a morrer com Ele nas pequenas coisas. Mas não apenas morrer com Ele, também diariamente ressuscitar com Jesus Cristo, receber vida pelo poder, pela ação do Espírito Santo. Portanto, a terceira coisa que nós devemos imitar é fazer sacrifícios pelo outro, realizar sempre um movimento de comunidade e ir ao encontro das pessoas para pregar o Evangelho, como Maria. Pergunto para vocês, para a gente fazer uma atividade agora, entrar em oração e depois fazer uma atividade. O que Maria fez quando ela chegou na casa da prima dela? A primeira coisa que Maria fez, o quê? Saudou a sua prima. Acompanha comigo aí no versículo 41. A partir do versículo 40. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Como é que os judeus saudavam uns aos outros? Com a famosa expressão Shalom, que significa paz. Maria chegou na casa da sua prima e desejou a ela paz. Ora, irmãos, a paz não é qualquer coisa para nós. A paz é um fruto do Espírito Santo. A palavra nos ensina que Jesus, Ele é o príncipe da paz. Portanto, quando Maria chega, a primeira coisa que Maria faz é anunciar Jesus. A primeira coisa que nós devemos fazer quando nós estamos em missão e todos os dias é anunciar Jesus. A missão que Deus chamou Maria a realizar é essa, o mais belo de todos os serviços, o serviço de gerar Jesus. E essa é agora a missão do Ministério Marcos, gerar Jesus. É claro que nós não vamos gerar Jesus no nosso ventre. Para isso foi escolhida uma única mulher, que é Maria. Mas Santo Ambrósio ensina que no poder do Espírito Santo nós somos capacitados em gerar Jesus, isto é, tornar Jesus presente no mundo. Esse é o nosso papel, tornar Jesus presente no mundo. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo. Esse ano de 2023, a partir desse encontro, nós vamos sair apressadamente, sem medir esforços, ao encontro dos outros jovens, para tornar Jesus presente na vida deles. Posso contar com você nessa missão? Então fica de pé. É tempo de missão, de se levantar, vou acabar já, e ir apressadamente ao encontro dos jovens, que não estão como Isabel, velhos de idade, mas velhos na alma, e isso exige esforço. Nós precisamos ir aonde os jovens estão, na região montanhosa onde os jovens estão. Aonde os jovens ficam, irmãos? Nas escolas.
Onde mais os jovens ficam? Nas festas, nas praças, nos centros esportivos, nas suas casas trancafiados. Aonde os jovens estão? Nós somos chamados a partir de hoje a subir essa montanha, adentrar as escolas, ir às praças, para tornar Jesus presente na vida dos jovens, como fez Maria. Leandro, como é que se dá isso? O Espírito Santo descerá sobre nós agora, para nos capacitar. Vamos pedir essa graça, que o Senhor nos capacite a ser como Maria, que Ele nos dê o dom do evangelismo, o dom da acolhida, o dom de sair, de levantar-se apressadamente. Senhor Jesus, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Derrama o Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre o nosso ministério, sobre toda a juventude da comunidade javenice, Senhor. Como nós precisamos, Senhor, é urgente. Remove de mim toda a secura espiritual. Dá-me a graça de levantar como levantou o filho pródigo, como Mateus se levantou, como Maria se levantou, e dá-me a graça de ir ao encontro dos irmãos, daqueles que são necessitados, para levar a riqueza das riquezas, que é Jesus. Capacita-nos, Senhor. Capacita-nos hoje a ser como Maria. Dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor.